Olá. Uma questão que atravessa a história da humanidade é a erótica feminina. Eu posso falar isso com você porque os alunos ainda não chegaram. Fanon considera que a mulher da Martinica faz muito mal em ficar com homens brancos. A mulher negra da Martinica, ela só consegue se sentir segura na mão de homens brancos. E aí, Frantz Fanon, que é um filósofo psicanalista da Martinica, considera errado. A imagem da mulher foi amaldiçoada, conspurcada, desgraçada. Hoje a gente pode reparar tudo isso. A gente pode reparar. E quando a gente repara, é porque, de alguma forma, tem uma frase: aquilo que eu acho, eu não trago comigo. E aquilo que eu acho, eu jogo no mar. É a frase que causou a loucura de Homero, segundo Hesíodo. Mentira, não é Hesíodo, é Heródoto. Hesíodo é o poeta que escreveu Teogonia, Trabalhos e os Dias. Heródoto é o historiador que escreveu sobre as principais personagens da Magna Grécia. Era sobre a questão que a gente estava falando, é aquilo que você encontra, você poder jogar no mar. Então, a liberdade no que consiste? A liberdade consiste nesse poder ser, que é com a physis. Eu estou falando isso todas as minhas aulas e as pessoas, eu acho que já estão aperreadas de me ouvir falar sobre isso. A nossa aula vai ser sobre a seguinte questão. Nietzsche considera que a estética feminina, ela deve obedecer somente à liberdade. Chico. Caiu. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Como você está? Bem. Eu também. Que bom. Sim. Hoje a gente vai continuar nossa aula sobre estética. Deixa eu te perguntar, você já escolheu o suporte que você vai usar para trabalhar? Eu escolhi fotografia. Ah, deixa eu pegar aqui. Então, ótimo. Hoje você vai ser convidada a escolher o tema. Então, você já escolheu fotografia e hoje você vai ter que decidir, na verdade, entre dois temas, que é o seguinte: a história da arte, ela se divide, a gente pode dizer, entre autores que propõem que a arte seja capaz de falar sobre o belo e autores que consideram que a arte tem que falar sobre o nojento, a mentira, fazer denúncia dessa mentira.
né? Por exemplo, se você não gosta de uma pessoa e você conta uma mentira para você se ver livre dessa pessoa, isso é bonito? Não, mentir nunca é bonito. Mas a arte pode significar isso, a arte pode fazer isso, né? Hoje a gente está numa época em que as fake news, elas abundam, né? O próprio governo conta mentira para matar a população. Essa é a ideia. A CPI que está aí, né, da pandemia, ela quer justamente decifrar isso. Como pode o governo desejar o genocídio da própria população? Desculpa, passou um caminhão aqui, eu tive que parar. Então, assim, as fake news, elas são uma forma horrível de você mentir, né? Você inventar outra realidade. Você pode inventar uma realidade para o bem ou para o mal. Na arte, a gente trabalha para o bem. Mas, às vezes, a pessoa não tem consciência de que está fazendo isso. O que interessa é o seguinte, eu quero que hoje, eu vou repetir depois para quem for chegando, mas aí você já vai pensando que você vai ter o privilégio de ter mais tempo para pensar. Você escolhe se você vai fazer uma fotografia sobre o nojento ou sobre o belo. Eu vou primeiro mostrar por que Aristóteles, que foi o segundo filósofo a considerar a obra de arte como algo capaz de causar uma catarse, considerava melhor a gente tematizar o nojento, né? O que leva à tragédia. O nojento, no caso de uma tragédia como Édipo. Aí o nojento é o fato do filho se casar com a própria mãe. Isso causa asco, né? Normalmente, quando eu estou dando essa aula e eu conto a história, não sei se você conhece, mas a maioria das pessoas no mundo não conhece a história do Édipo. E a minha obrigação é contar. Então, eu tenho uma aula no YouTube sobre a história de Édipo. Agora eu só vou contar o resumo. Bom dia, Lohane. Bom dia, professora. A nossa aula é sobre estética. Eu estou apontando a estética de Aristóteles como uma evocação. Ele fala que a catarse, a arte, pode servir para a catarse. E aí você, para fazer com que a arte sirva para a catarse, você tem que expor o nojento. O Aristóteles faz isso através, apontando a tragédia Édipo, que é de um autor chamado Sófocles. Sófocles conta a história de Édipo no teatro. Bom dia, Maria Beatriz. Bom dia, professora. A arte, então, ela pode se dividir segundo o princípio. Bom dia, Letícia. Bom dia, professora. A arte é uma coisa, a estética é outra. A estética é filosofia da arte. Então, o que a gente está fazendo agora é filosofia da arte. A arte vocês vão fazer até junho. A Maria Eduarda já escolheu fotografia. Vocês já escolheram os seus suportes? Sim, professora. Qual era mesmo, Lohane? Eu falei que fiquei entre fotografia e poesia. Ótimo. Professora, Seus escolhi dois. fotografia.
Ótimo. Pode ser os dois, né, Lohane? Sim, professora. O meu eu tinha escolhido escultura, professora. Show. Então, vocês já estão convidadas a procurar na vida de vocês, por exemplo, fotografias. Hoje a gente vai trabalhar escultura. Que sorte, Maria Beatriz. Você está presente. Vamos trabalhar a questão da escultura na obra de arte. Aí, vocês já estão sabendo que existem basicamente duas formas da gente dividir a crítica da obra de arte, que é a estética. Crítica aí tem o sentido de análise. A arte, ela pode falar do nojento ou do belo. É claro que vocês sabem distinguir entre, por exemplo, uma fotografia que mostra algo nojento e uma fotografia que mostra algo belo. No senso comum, a arte só está relacionada ao belo. Na arte contemporânea, a gente vai ver bastante trabalhos com relação ao nojento. E também na tragédia grega, aqui, os gregos fizeram no século V, no século 6, 5 e 4 antes de Cristo, o teatro mostrou muito o nojento. No caso de Édipo, o nojento é ele ter se casado com a mãe e ter matado o próprio pai. Então, Aristóteles fala que tem uma função da arte, que é uma função medicamentosa, digamos, da arte poder servir a catarse. O que significa? Sabe quando vocês estão assim, com raiva, e aí vocês escutam um rock pauleira, e vocês de repente ficam mais tranquilas? Isso, não sei se aconteceu com vocês, mas é uma forma de catarse. Aí a arte funciona como remédio, né? O Nelson Rodrigues é um escritor carioca, né? Ele escreveu muito teatro, crônicas futebolísticas. Recomendo as crônicas futebolísticas de Nelson Rodrigues. São muito engraçadas. E aí ele fazia da ironia um pouco como Sócrates, né? Capaz de mostrar a verdade, a ironia. E aí o Nelson, ele fazia isso, né? Ele era super moralista, mas nas obras dele, ele colocava meninas de escola com roupas sensuais. E aí ele tinha esse argumento, que mostrando na arte as meninas, que ele chamava de ninfetas, com roupas sensuais, a pessoa vai espiar aquele desejo. A pessoa que tem aquele desejo, digamos, pedófilo, né, por crianças e alunas, ela vai, lendo a peça do Nelson Rodrigues, jogar aquilo fora. Essa é a ideia. E aí é super polêmica essa tese, mas existe. Então, no campo da arte, você expor aquilo que causa nojo, é possível que te limpe da nojeira. É isso que quer dizer. Isso vai servir muito à literatura russa também, por exemplo. Em Dostoiévski, a gente tem cenas de pedofilia, né? Os demônios, eles fazem tudo de pior. Eles matam, decepam, tem um genocídio. Mas, ao menos como na realidade está acontecendo no Brasil, o que diriam os grandes artistas? Que no Brasil está acontecendo o que está acontecendo porque não tem um artista com cacife para fazer uma obra de arte que exponha o genocídio que está acontecendo. Então, assim, quando você expõe o nojo, não é só dentro de você que está o nojo, está na sociedade toda. E aí você deixar isso claro, liberta a sociedade toda, pelo menos a tese é essa. Então, você pode dividir a arte entre arte do nojento e arte do belo. E Aristóteles fala que a arte do nojento é catarse que ela faz, é uma forma de remédio. Kant, que é um filósofo alemão que vai
propor em 1700 e pouco a tese de que o belo é diferente do sublime, ele vai mais ou menos pelo mesmo caminho. O belo vai ser sempre o belo. Desde a antiguidade, eu acho que o belo é a mesma coisa. Só que o nojento é que muda, porque o Kant vai falar que o sublime não é exatamente nojento. O sublime é aquilo que pode te destruir. Então, o apocalipse é sublime, desculpa. O apocalipse seria sublime porque pode te destruir. Vocês vejam bem, é uma narrativa bíblica, mas nela aparece uma tempestade, e a tempestade, ela pode nos matar. Bom dia, Maria Eduarda. Então essa diferença na arte entre a arte do nojento e a arte do belo. Aristóteles considera que a arte do nojento é capaz de fazer uma catarse, ou seja, uma limpeza no organismo, tanto do ser que é o artista, quanto do ser que é a sociedade, a cidade como um todo. Por exemplo, quando a gente expõe o racismo, pode ser que, da maneira como a gente exponha, a pessoa fique tão enojada do racismo que pare de ser racista. Em Aristóteles, em Kant, a gente vai ter, então, essa dialética, a diferença, melhor dizendo, do belo e do sublime. Aí o sublime é o que pode te destruir. Isso vai ficar muito interessante na relação entre gêneros. Em relação entre gêneros, eu falo, para o senso comum, é a diferença entre homem e mulher. Mas hoje a gente já desconstruiu essa diferença binarista, né? O binário está por terra. Hoje em dia, graças a Judith Butler, que é a filósofa que pensou a questão do gênero, a gente pode pensar que existem pelo menos 23 tipos diferentes de gênero. Ou seja, você pode ser o que você quiser na hora que você achar melhor. A liberdade é a regra. E o Nietzsche, filósofo alemão, que a gente tem estudado, né? A gente sabe que ele considerou o seguinte: a diferença para Nietzsche não vai ser entre o nojento e o belo, como foi para Aristóteles, entre o belo e o sublime, como foi para Kant, mas entre o apolíneo e o dionisíaco. Apolo, que vai dar o adjetivo apolíneo, é o deus da linearidade. Dionísio, que vai dar o adjetivo dionisíaco, é o deus da transformação, mas também é o deus da destruição. Para Nietzsche, os dois sempre trabalham juntos. Apolo e Dionísio são faces de uma mesma moeda. E na arte, eles têm a capacidade de nos fazer sair do ordinário, do cotidiano ordinário. Ordinário quer dizer que tem ordem, né? O cotidiano é aquilo que tem todos os dias. Então, ordinário cotidiano é aquilo que tem todos os dias e que não é extraordinário. Para Nietzsche, o cotidiano também pode ser extraordinário. Para isso, a gente tem que se deixar tomar pela arte. E aí o Nietzsche ele vai fazer muitos elogios à tragédia, né? A tragédia grega mesmo. A tragédia quer dizer o teatro grego. E por que ele faz elogio do teatro grego? Porque ele considera que o apolíneo e o dionisíaco, na tragédia grega, se deu de uma forma superior. Ainda não tinha acontecido a decadência grega, que o Nietzsche vai considerar que vai começar a existir a partir de Sócrates. Né? Com Sócrates e aquela pederastia que a gente chama, né? O Sócrates ele dava aula somente para rapazes brancos, digamos, classe média, média alta ali da Grécia,
E aí a gente sabe que naquela época o professor de filosofia, o professor de sofística, ele tinha liberdade de ter relações sexuais com seu discípulo. O que para a gente hoje é um absurdo, para o grego era tradição. Apesar de que Sócrates vai contra. Sócrates se recusa a ter relações sexuais com os seus alunos. Mas ele foge à regra. Era tipo uma instituição na Grécia, essa questão da relação entre professores, né, Erastes, que eles chamavam no grego, e Herômenos, que eram os discípulos. Então, a relação entre o Erastes, que era o professor, e o Herômenos, que era o aluno, era uma relação erótica. Apesar de Sócrates recusar a questão do sexo. Mas por que a gente está falando sobre isso? A gente está falando porque o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, ele vai evocar uma época que é anterior ao nascimento do Sócrates. Ele faz elogio da tragédia grega, e aí ele considera que o teatro grego foi o mais alto patamar artístico que a humanidade já conseguiu chegar. Aí a gente tinha o quê? A gente tinha os deuses gregos em pleno funcionamento. Então, Apolo e Dionísio eram seres que você poderia encontrar na esquina. E isso é genial para o Nietzsche, né? Você poder encontrar um Deus na esquina. Então, assim, para terminar esse papo e a gente poder assistir 2 vídeos que eu vou passar hoje, a gente tem que ter tempo para assistir, eu vou fazer o seguinte. Então, vocês estão convidadas a escolher. Maria Eduarda, você tem que escolher a fotografia. Vai ser sobre o nojento ou sobre o belo? Lohane, até o final da aula, você tem que escolher a sua poesia fotográfica. Vai ser sobre o nojento ou sobre o belo? Maria Beatriz, a sua escultura, a gente vai ver algumas esculturas agora, então você vai poder ir trabalhando isso bastante e no final a gente conversa. Também Letícia, fotografia nojento ou belo, e a Maria Eduarda, depois ela vai me falar também. A Francisco. Pode colocar no chat, Maria Eduarda Francisco, qual é o suporte que você vai trabalhar. E qual o tema? Se vai ser o nojento ou se vai ser o belo. E aí, para terminar esse papo, a gente pode considerar o seguinte: o interesse do Nietzsche, ele vai evocar um modo de ser mulher que muitas pessoas consideram machista e misógino. Misógino é miso, aversão, gino de ginecologista, né, que é feminino, a mulher. Então, o misógino é que tem aversão à mulher. E o Nietzsche, ele foi acusado de misógino e de machista, pelo seguinte: ele acreditava que a mulher é mais livre quando ela sabe ser política. O que eu quero dizer com isso? Ele vai falar sobre uma mulher que sabe ser um passarinho na gaiola feliz. E aí muita gente fala, pô, o Nietzsche é um babaca, porque esse negócio de passarinho na gaiola, isso é machismo. Mas é o que ele fala, ele defende que a mulher possa ser um passarinho na gaiola feliz. Não vai voar muito não, vai ficar cantando ali na gaiola, mas vai ser feliz. E aí a gente tem essa possibilidade de falar sobre isso na obra de arte. Afinal, que mulher vocês querem ser? A passarinho na gaiola, o passarinho voando, ou, enfim, nada disso. Vocês vão poder falar isso na obra de arte que vocês vão estar trabalhando. Então, agora a gente vai assistir um pouquinho de 2 vídeos. Eu vou colocar os vídeos na descrição dessa aula e aproveitem. Se não tiver nenhuma pergunta até agora,